pessoal, vamos agora para a correção do nosso formulário do nivelamento, referente à sequência de atividades 1 do caderno Aprender Sempre, volume 2, tá? Então, nós acompanhamos as aulas do Centro de Mídias e eu preparei um formulário com as questões do próprio caderno Aprender Sempre para a gente ter uma avaliação dessa primeira sequência de atividades, tá? Então, a primeira questão do formulário era: uma máquina fabrica 5 peças a cada 6 segundos. Mantendo esse ritmo de produção, quantas peças serão produzidas em 1 minuto? Então, ele fala de 5 peças. Deixa eu colocar minha canetinha aqui para não sair. 5 peças a cada 6 segundos. Ele quer saber em 1 minuto. Então, olha só. A grandeza tempo, ela está em unidades diferentes. Uma está em segundos e a outra está em minuto. Então, a gente tem que deixar sempre na mesma unidade de medida, tá? Então, a grandeza tempo, a gente vai transformar. Vou transformar tudo em segundos, tá? Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. Tem um filme, né, que chama 60 segundos. Então, olha lá. 5 peças em 6 segundos. Em 60 segundos, quantas peças serão produzidas? Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, certo? Quanto mais peças, mais tempo vai levar para ser produzido, certo? Então, aumenta a quantidade de peças, o tempo para produzir essas peças também vai ser maior. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui é só a gente fazer o teorema fundamental, né? Multiplicar cruzado. Então, eu faço aqui o x vezes 6 e o 5 vezes 60. Então, x vezes 6, 6x, que é igual a 5 vezes 60. Ó, 6 vezes 5, 30, mais o zero de 60, 300. X é igual a 300 dividido por 6. Então, olha lá, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, 30, vou montar aqui para vocês verem. 300 dividido por 6, o 30 dá 5. Abaixamos esse zero aqui, 50 peças. Então, em 1 minuto serão produzidas 50 peças, alternativa C. Próximo. O edifício da foto abaixo foi construído em Taipei e é um dos 10 mais altos do mundo. Sua altura é de 509 metros. Se na foto a medida da altura X do prédio for 14 centímetros, então a altura 14 centímetros. Cadê? E a medida Y for de 5 centímetros. Opa. Foi. A medida real aproximada Y será D. Então, na realidade, ó, a altura do prédio é de 509 metros, certo? Então, a gente já tem aqui uma semelhança, né? Uma proporcionalidade. Então, no prédio real, a gente tem uma altura de 509 metros. Então, a gente tem o quê? Vamos relacionar isso daqui. Como que ficaria? 14 centímetros de altura para 5 centímetros de comprimento, né? Medida Y. E a gente tem a altura de 509 metros. Quantos metros corresponde a nossa medida Y? Então, multiplicando o cruzado, a gente tem 14x, que é igual a 509 vezes 5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 5, 25. 2, 545. X é igual a 2.545 dividido por 14. 2.545 dividido por 14, 25 dá uma vez só, 4 vezes 1, 4, para 5, 1 vezes 1, 1, para 2, 1. 114 vai dar 8. 8 vezes 4, 32, para 34 sobra 2, 8 vezes 1, 8, 9, 10, 11, para 11, nada.
5 dá 1 de novo. Dá 14, 1 vezes 4, sobra 1. Daí volta aqui. Então, 181 é a medida real aproximada. Então, aproximadamente 180, alternativa D. A questão 3, o número irracional π é a constante de proporcionalidade entre o comprimento C de uma circunferência e o seu diâmetro. Então, o valor de π é uma constante. Sempre que a gente pegar a razão entre o comprimento e o diâmetro, o comprimento de uma circunferência e o diâmetro, a gente sempre vai encontrar um mesmo valor. Esse valor é constante, é sempre o valor de π. Isso significa dizer que C é diretamente proporcional a D. Assim, a expressão que indica corretamente essa proporcionalidade é... Então, vamos lá. O π, ele fala o quê? É a constante de proporcionalidade direta. Quando a gente fala em proporcionalidade direta, a gente tem que fazer a razão, tá? A gente vai dividir. Então, a gente teria o valor de π, o comprimento, dividido pelo diâmetro. Então, é esse daqui, certo? Tinha mais uma alternativa, não tinha? Era só essas, não lembro agora. Então, C dividido por D é a alternativa C, a resposta correta, que essa é a letra D. Certo? Π, D e C, ó, isso daqui não é verdade, tá? Quando a gente divide o diâmetro pelo comprimento da circunferência, não é a mesma coisa. E a multiplicação não pode ser. Se fosse inversamente proporcional, a gente poderia usar essa daqui. Então, a resposta correta é a letra C. Então, e essa última questão, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas é uma constante não nula, chamada de constante de proporcionalidade. Elas se relacionam de maneira inversa, ou seja, se uma das grandezas dobra, a outra reduz a metade. Se triplicarmos uma delas, a outra vai reduzir a terça parte. A velocidade e o tempo são exemplos de grandezas inversas, pois se aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido proporcionalmente. E se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta na mesma proporção. Analise as afirmações e classifique-as em verdadeiras ou falsas. A quantidade de questões erradas em uma prova, a prova formada por questões de mesmo valor e a nota obtida são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto mais questões eu erro, menor vai ser minha nota. Então, ela é verdadeira. Eu erro mais, a minha nota diminui. Quanto mais eu erro, menor é minha nota. A massa de uma pessoa e sua idade são grandezas que não envolvem proporcionalidade. Isso daqui é verdadeiro. Não tem proporcionalidade entre a idade e a massa, tá? Então, verdadeira. A quantidade de combustível, a quantidade de litros de combustível e o valor pago são grandezas inversamente proporcionais? Quanto mais eu abasteço, menos eu pago? Não, infelizmente. Ai. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto em um determinado percurso são grandezas diretamente proporcionais? Não, quanto mais rápido, menor é o tempo, né? Maior a velocidade, menor é o tempo de chegada. Então, é falsa. Ela é falsa. Então, é isso daí, pessoal. Qualquer dúvida é só me procurar.